primeiro vamos fazer uma oração para iniciar, né? Se bem que a gente já, entre aspas, já orou um pouco com o louvor, né? Mas é sempre bom a gente orar. Eu fiz uma oração aqui um pouco também para os nossos inimigos, né? Muitas vezes a gente encara os inimigos como sendo, é só ou coisa ruim ou alguma coisa assim, mas não, né? Às vezes os inimigos são pessoas que, na verdade, na maioria das vezes são exatamente isso, não são pessoas, são coisas, são gatilhos, são coisas que vêm pra gente e que acaba fazendo a gente cometer pecados e fazer coisas ruins. Mas o que Jesus sempre deixou claro é que a gente deve orar ainda mais pelos nossos inimigos, né? Então eu trouxe uma oração aqui exatamente por conta disso, né? Senhor, faz do nosso lar e grupo um ninho do teu amor. Deus, perdoe meus inimigos pelo que eles fizeram. Não nego que me sinto magoado e traído, mas também sei que todos merecem o seu perdão. Deus, use as ações e palavras cruéis contra nosso grupo e irmãos para algo positivo. Tudo é possível com o Senhor, e tenho fé de que essa situação pode gerar algo bom e certo. Deus, por favor, preencha meus inimigos com seu amor e sua graça. Ajude-os a conhecer o Senhor e aceitar a salvação. Amém. Alguém quer adicionar alguma coisa na oração de hoje? Alguma intenção para alguma pessoa? Não sei. Ou tá todo mundo bem? Não, Saúde, todo mundo feliz. não estou bem, não. Orações. E né? Então, Hum, Mais ou menos. Tá meio ruim a ligação. Não sei por quê, na verdade. pois é, eu não sei se é Agora internet, ficou mas bom. melhorou? Agora melhorou. Então, é, é que tem horas que, por mais que a gente goste das coisas de Deus, a dificuldade vem, é, o que acontece, o que faz voltar a ser o seu eu, aquele eu que você nega, né? Eu não quero ser assim, eu não quero ser assim, eu quero ser diferente, eu quero mudar. E horas você consegue controlar o seu eu e horas você não consegue. Eu sou muito assim. Então, eu tenho pedido para que resolver as coisas da melhor maneira possível. E eu fico muito triste quando eu não consigo me controlar. E quando eu falo, perdoe, porque não era o que eu queria fazer. E, infelizmente, nós vivemos dessa forma, né? Horas erramos e horas acertamos. Enfim, é isso. Então, quando vocês forem orar, não esqueçam de me pôr nas orações de vocês, para que Deus ajude, né? Que eu sozinho não vou vencer isso, esse meu eu mais forte. Eu não quero ser quem eu já fui, eu quero mudar radicalmente, assim, não radicalmente, eu quero mudar para sempre, mudar, ser uma pessoa melhor, cada dia melhor. O que eu fui no passado, eu não quero ser hoje, e nem quero ser no meu futuro. Então, para isso, eu tenho que trabalhar muito. E sozinha, eu vou conseguir. Sim, está certo, né? Todos nós sozinhos somos muito fracos, né? Somos seres humanos, a carne é muito forte nessa questão, e a gente tem que sempre negar nós mesmos e tentarmos melhorarmos, né? Então, com isso, a gente vai conseguir com os próximos, as pessoas próximas nos apoiando, com a Bíblia, com Jesus Cristo, com o Espírito Santo, e com orações, né? A oração é uma parte muito. Na verdade, a gente vai falar um pouco sobre oração no dia de hoje também, né? Não vou antecipar os passos, né? Mas ela é muito importante para a gente, exatamente pela união e para a gente fazer a gente ir cada vez mais longe, né? Sermos pessoas melhores, né? Então, o que você pediu, pode saber que já está sendo feito, né? Pelo menos eu e a Vitória oramos sempre muito pelo grupo. Às vezes, às vezes, vou te falar que não. É todo dia que a gente consegue orar, uma oração muito extensa, mas a gente sempre tenta orar o máximo que a gente puder pelo grupo, né? Já fizemos orações nome a nome, já fizemos orações Geralmente as orações são, mais gerais, né? Então, geralmente as orações são feitas chamando nome por nome, apresentando ao Senhor cada um. Cada pessoa que está Amém. no grupo. É assim que a gente faz geralmente as orações, né? A gente faz jejum, né? Apresenta o grupo. E é assim que a gente vem fazendo. mas é como eu disse, né? A oração é algo que todos devemos fazer, né? Não, então, eu peço que todos
se puderem, dar um pouquinho do tempo ali para orar pelo grupo, pra orar pelas pessoas que estão no grupo, porque nós juntos somos mais fortes, né? Então, não só no dia do grupo, mas todos os dias da semana, para a gente orar pelo grupo e orar pelas pessoas, orar pelas dificuldades, que cada pessoa sabe que passa uma dificuldade diferente, nem todo mundo passa pelas mesmas coisas, né? Mas para a gente não julgar, mas ajudar no máximo que a gente puder. Se não ajudar dando um conselho, ajudar na oração, né? Acho que esse o que a gente deve fazer, né? Amém. Amém. Verdade. É isso. É isso. Bom, hoje vou trazer para vocês. Quem acertar mais vai ganhar estrelinhas. Ela ficou feliz porque ela acertou quantos? 8? Eu 8 só de 10. errei um. Só errei três. Ela acertou 8 de 10. Eu não errei nenhuma, né? Por que será, né? Mas eu passei a Porque foi eu que fiz. eu sabia mais ou menos. Eu falei, deve ser esse, mas como assim eu gosto de tanto, assim, na dúvida. Eu pensei assim, já que a gente está estudando um pouco da palavra de Deus, vou passar algumas curiosidades, alguns fatos que, se a gente lê, a gente sabe, se a gente não lê, talvez a gente esquece, ou leu faz tempo esqueceu. Tem uns mais fáceis, outros mais difíceis, mas é um quiz que eu oh, mexi no errado aqui, que eu fiz aqui para a gente brincar um pouquinho de Bíblia e de conhecimento bíblico, né? Bom, primeira pergunta. Em que dia Deus criou Adão e Eva? O que vocês acham? Número 1, sexto dia, quarto dia, primeiro dia, sétimo dia ou 10º dia? Perguntar de novo. Em que dia Deus criou Adão e Eva? Opção número 1, sexto dia. Opção número 2, quarto dia. Opção número 3, primeiro dia. Sétimo dia ou 10º dia? Se ninguém responder, eu vou escolher alguém para responder. Só uma pergunta. Ah, Deus criou Adão e Eva no mesmo dia? Não. será que Tá não? vendo? Tá vendo Será? só? Tá vendo só? Então, Ai. suponhamos que ele fez. Suponhamos que ele fez o Adão no primeiro dia. Aí o Adão viveu um pouquinho, aí achou triste. Aí Deus Suponhamos isso? pôs Mas ele isso está na Bíblia? Isso está na dormindo, Bíblia? pôs ele dormindo, tirou a costela dele e fez a mulher. Então, não foi feito Adão e Eva no mesmo dia. Lembrando que o dia aqui não é o dia nosso, é o dia de Deus. E um dia para Deus é como se fosse 1000 anos, né? Pra gente. Sim. Então a gente está falando Mas- de dia de Deus, não Mas o um dia dia para nosso. Deus, um dia para Deus tem quanto tempo? 100 anos? 10 anos? 1000 anos, né? Teoricamente, 1000 anos. Não, porque. Bom, isso aí é bíblico. É Bíblia. Vamos lá pegar em Gênesis. Cadê Gênesis? Cadê a Bíblia de vocês? A minha Não, tá mas aqui. Qual é o Do capítulo? um dia ser mil lá. Mas é que todo um dia ser 1000. Mas é Tem calma. sim. Mas é A gente vai pegar aqui, porque a gente aqui tá para aprender junto. Vamos ver. Eu posso pesquisar aqui também. Sim. Para olhar, saber certinho. Aqui, ó, a expressão um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, segundo Pedro, de 3 a 8. Abre aí no segundo Pedro. Não significa que um dia de Deus seja literalmente 1000 anos, mas Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 8. versículo 8, de 8 a 13. É isso que eu estou Não. vendo. 8, 13? Onde você viu Aqui, 13? meu amorzinho, aqui, ó. Ah, sim. Tudo bem que um dia para Deus pode ser até 1000 anos. Mas lá em Gênesis está falando que ele criou Adão e Eva no mesmo dia? Não está. Cadê? Não, mas é porque. É. É uma história. Mas é porque. Segundo o relato da Bíblia, Deus criou Adão, pôs ele no mundo. Sim, mas Aí Adão começou a viver. Aí Deus achou Adão muito triste e arrumou a companheira dele. Assim. Sim, só que. Certo? Mas no não dia- diga no lá, dia- não diz lá que foi no primeiro ano, se foi Mas não no segundo ano. Não Foi precisa no primeiro pensar dia. muito para saber. Eu vou explicar. Só responde. Qual dia? É porque senão eu vou dar resposta. Tô sentindo que é a estratégia dele de pegar minha resposta.
Não. Mas só responde. Qual dia? Primeiro dia. Primeiro dia. Primeiro dia. Errou. Eu disse que foi o quarto dia. Errou. Errou. Tá vendo? Puxa, Ele não usou nem um Errado. dia, porque não... Foi no sexto dia que ele criou Adão e Eva. Por quê? Porque a criação da humanidade foi a cereja do bolo da criação de Deus. Ele criou tudo nos 5 primeiros dias. No sexto dia ele criou Adão. Aí o Adão ficou triste, aconteceu tudo aquilo, e depois ele criou a Eva. Tanto é que é impossível ele criar a Eva no sétimo dia, porque no sétimo dia ele descansou. Ele deixa bem claro que ele descansou no sétimo dia. Então, se ele descansou no sétimo, ele só podia ter criado do primeiro ao sexto. E o ser humano foi criado no último dia antes dele descansar, no caso, né? Porque foi a última criação de Deus. Ele deixa bem claro isso na palavra dele. É. Então, logo, se ele criou o ser humano por último e depois descansou, se ele descansou no sétimo, ele criou no sexto. Entendeu? A Eva também, no caso. Se ele criou Adão no sexto, ele criou a Eva no sexto também, porque no sétimo ele descansou. Só que um dia de Deus não é o dia nosso. Ele escreve dia lá para simplificar a nossa vida de entender o tempo lá que ele criou cada coisa. Porque o Senhor está fora do tempo, né? Uhum. É como se não existisse tempo para ele. Então não é 6 dias de 24 horas. É 6 dias de Deus. Agora, se tem passagem bíblica falando que é 1000 anos, mas a gente não tem informação perfeita do que é isso, porque É é porque, na fora do verdade, tempo. antes de Cristo não tinha hora, não tinha mês, não tinha nada, né? Isso, exatamente. O cristianismo que trouxe o calendário, todas essas coisas. Isso é uma forma deles saberem, né? Das estrelas, As estações e tudo mais, mas o calendário mesmo do que é o que a gente conhece depois de Cristo. Eu acho que o dia primeiro, lá naquele tempo, era assim, quando ele acordava, ele fazia as coisas, até na hora que ele dormia. Se ele fosse dormir no outro dia, ou daqui 2, 3 dias, para ele seria um dia só, né? Eu acho. Talvez. E como não tinha horário, não tinha nada. Lá no sepultadão? Talvez, não sei. Vai que Deus ele vive 1000 anos para dormir um. Pois é. Ah, vai que Deus dorme? Eu acho que não. Eu tenho essas dúvidas. Por isso que não sei por que ele fez isso. Por isso que as coisas de Deus sempre é um mistério. Exato. Nunca a gente sabe nada. Nunca a gente sabe nada. Sempre a gente está aprendendo. Isso. É bíblico, né? Por isso que aqui Deus criou Adão no sexto dia, porque está no Gênesis que no sétimo ele descansou e ele criou a humanidade por último. Então, no sexto dia de Deus, ele criou. Agora, exatamente qual dia, se Adão viveu 500 anos nosso, para depois Deus falar, que legal, vamos criar Eva agora que ele está triste. Aí a gente não tem essa informação. Se ele tivesse criado o Adão, por exemplo, no primeiro dia, aí perguntasse para o Adão, o que você está precisando? Estou precisando das pombas. Aí ele criava as aves. Podia acontecer. Aí criava os camelos, né? Sim. Mas na leitura não diz nada disso, né? Não. A leitura ele criou primeiro os céus, né? Depois a terra, depois os mares, tem a sequência certinha, né? E aí depois que ele criou todos os seres viventes, todos os seres que vivem aqui, né? Aí ele falou assim, pô, legal. Ele viu que era bom. Ele sempre fala assim, eu criei e vi que era bom. E aí ele fala assim, agora eu preciso criar alguém para tomar conta disso. Aí Deus desce, pega do barro e cria do barro o Adão, né? O Senhor usa uma palavra diferente dos outros, quando ele cria Adão. Cadê? Vou até pesquisar aqui, que eu vou abrir aqui para não falar errado. Aqui já está na queda, já. Então, pois é. Estou guiando aqui. O que você quer ver? Porque quando o Senhor estava criando as coisas, ele falava, viu que era bom. Sim, tudo ele fala que viu que era bom. Né? Quando ele chega no homem, ele fala, viu que era muito bom. Diferente das outras criações. Por quê? Porque era a imagem e semelhança a ele. Sim. Eu vou só confirmar se foi isso mesmo que ele disse, tá? Só confirmar. Mas eu não lembro disso aí, não. Cadê? Quando ele cria o homem.
Eu sei que tudo ele fala e viu que era bom, mas ele, quando ele criou só o homem, e o homem estava sozinho, o Adão falou com ele assim: ah, todos têm os seus parzinhos, eu não tenho ninguém. Aí tem lá a parte, e Deus viu que isso era ruim. É a única vez que ele falou: não, então acho que eu preciso criar um parceirinho para Adão. Aí ele criou. Mas antes disso, todas as coisas ele viu que era bom, menos o Adão estar sozinho. Menos a solidão do Adão, né? É, deixa eu ver, tá bom. Eu tô pesquisando aqui. Pesquisa aí. Dá um Ctrl F aí na Bíblia e acha. Bom, vamos continuar. Segundo, senão vai ficar aqui o encontro inteiro. Vamos pro próximo. Quem foi proclamado o rei quando estava procurando a jumenta de seu pai? Esse aqui é difícil, eu acho, hein? Pra comida atrelada. Olha o naval. Proclamado o rei quando estava procurando a jumenta de seu pai. Opção número 1, Saul. Opção número 2, Davi. Opção número 3, Joás. Opção número 4, Jesus. E 5, Cleiton. O que você acha, mãe? Tem que Fala, responder. Fala. Não faz nem ideia. Quem foi proclamado rei quando estava procurando a jumenta de seu pai? Quando alguém foi procurar o jumentinho do seu pai lá, quem foi proclamado rei? Eu acho que Jesus. Foi dito? Acho que Jesus. Eu acho. Jesus procurou, mas Não é? Será que não foi o Cleiton? Não. O Cleiton não? Não sabe, então, essa? foi o Davi. Davi, então, é a resposta? Eu não sei, não. E a senhorita Sebastiana aí? É Davi mesmo que é a sua resposta também? O que você acha? Também é Davi. Tá. E vocês erraram de novo. Mas tão difícil. Era Saul. O Davi, ele cuidava das ovelhas, mas não teve nada disso de jumenta, procurando a jumenta do pai dele, não. Jumento do Foi pai. Saul que foi proclamado rei quando estava procurando a jumenta de seu pai. Mas, bem, se É, fosse prova de Mas- vestibular, já tinha zerado. já estava menos 2. Mas se bem que o Cleiton, eu acho que eu responderia Cleiton aqui. Quem é a sei. pessoa... Oi? Mas, e ao mesmo tempo, eu digo, não pode ser. Quem é a pessoa mais velha da Bíblia? Esse aqui eu acho que vocês sabem. Matusalém. Matusalém? É, Alguma resposta diferente? Matusalém. Tem Jonas, Noé, Abraão, Júlio César e Matusalém. Mais velho da Bíblia. Matusalém. Quem é a pessoa mais velha da Com 200 anos foi Abraão. Então é Abraão. E eu falo Abraão. É. Então é Abraão e Matusalém as suas respostas, certo? E a resposta... Alguém acertou, alguém errou. A resposta é Matusalém. O Abraão viveu bastante. Júlio César não viveu nada, né? Jonas acho que viveu mais ou menos, mas Noé e Abraão viveram bastante e Matusalém foi o que mais viveu. Ele viveu 969 anos. Nossa, mãe. Então, muito mais aí do que o Abraão e o Noé viveram. Acho que o Noé foi uns 300, 400 anos também, né? Não lembro a idade certa. Eu sei que o Noé foi bastante também. Acho que não é foi 700. 700, você acha? Foi. Nossa, não foi. Por aí foi 700, 800 anos que ele viveu. Deixa eu ver. Bom, mas deixa eu explicar para vocês. 950. 950. Noé viveu 950 anos. Perdeu por Deixa 19. eu sabia que era Matusalém. Estava olhando no Kawaii, aí eu comecei a seguir alguém que posta essas coisinhas, né? De algumas perguntas. E aí entrou na parte bíblica. Eu realmente falei Abraão. Na hora lá, eu disse Abraão. Apareceu Matusalém. Então, eu realmente não sabia. Eu aprendi, eu acho que deve ter uma semana. Eu não sabia também. Olha Só aí, para você, tá? tá reforçando.
Eu lembro que o padre Marcelo, ele pergunta assim, quem aqui tem mais de 60 anos? Quem é Matusalém? E aí todo mundo levanta a mão assim. Exatamente por causa disso. Porque Então, eu já Matusalém, vi isso, eu falar isso aí. viu? Matusalém foi o Olha, mais velho aí dos personagens bíblicos, digamos assim, das pessoas que são citadas na Bíblia. Mas quase, Noé aqui, pelo que a gente pesquisou aqui, foi 950, então foi quase lá, né? Vamos pro próximo. Quem ungiu Davi como rei? Elias, Samuel, Pedro. Moisés, Elias, Simeão, Samuel ou Pedro da borracharia? Eu acho que o Pedro da borracharia é bom. Pedro Borracharia, aquele dia ele foi lá com o pneu furado, ele arrumou lá. Deve ter sido desse tipo. Quem ungiu Davi como rei? Eu coloquei o Pedro da borracharia aqui para facilitar, porque essa daí acho que é mais difícil. Elias, Simeão. Foi o Samuca. Samuel? Ok. Samuel. Eu não sei não, gente, para falar a verdade. Eu fui no chutômetro, viu? E o que você chutou? Simeão. Simeão. Então, de novo, um acertou, outro errou aí, ó. não tenho ideia. É Samuel. 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 Mas, para falar a verdade, a Vitória também errou essa daí. Ela falou Simeão. Eu falei Elias. Ah, você falou Elias, é. Porque foi um profeta que fez isso. E Moisés é um pouco antes, né? Então seria mesmo ali entre Elias, Samuel e Simeão ali. Simeão foi inventado por mim, eu acho. Então, Não, existe um Simeão na Bíblia, só que ele não foi profeta, não. também eu inventei ele mesmo, Simeão ali no meio, só para fazer uma confusão. Eu lembro do Simeão na Bíblia, foi por isso que eu... É, Bom, mas Mas vivendo... mas os profetas foi só Elias e Samuel. isso. Que bebê se mexeu na barriga de sua mãe ao ver Maria, mãe de Jesus? Esse é fácil. Essa aí, se ninguém acertar. Isso aí. Que Ué, mas bebeu não que tem mexeu. É que mexeu. Hein? Que bebeu que mexeu. Não foi o Bem, Baltazar, não? Lila, Achei. Lila. Fala pra sua mãe qual que foi que ela não tá lendo. Deixa ela responder. E qual que é que foi que mexeu, mãe? Ai, não sei não. Hã? Judas. Quando Maria visitou a sua prima em Santa Ai, Isabel, ela que- estava grávida de quem? Olha aí. Facilitou para você. Eu nem tinha Hein? falado da Isabel. Quando Maria visitou a sua prima em Santa Isabel, ela estava grávida de quem? Do Judas. Sara. Que... Baltazar, um Baltazar era um jogador. O João Batista foi esses dias, agora a festa de João Batista. O Simão é o cantador. Qual que foi? Hein, velho? Não lembro, não. Não leu a Bíblia esse dia? Quem foi que abriu o Abriu? que veio Eu e vi abriu isso o aí, mas eu não caminho? tô lembrando quem é. Quem foi Quem foi que veio batizou Jesus? escuta, Quem foi que que batizou veio? Jesus? Hã? Batista. Quem foi que batizou Jesus? Batista, João Batista. É, Essa é a sua resposta final, mãe? João Batista? Errou, hein? Ixi, acertou. João Batista. Ah, João aí Batista. eu não entendi. Tem que ler a Bíblia lá de novo, hein, A mãe? mãe de Jesus. Chamou que de bebê João se mexeu na barriga de sua mãe ao ver Maria, a mãe de Jesus. Isso. Foi o João Batista, porque ele estava eufórico, porque ele sabia que dali viria o Salvador. Há quem diz, Que o Salvador estava visitando ele, né? há quem diz que João Batista era o Espírito Santo. Há quem diz, né? Sim. Interpretações. Primogênito. Diz que ele era o Espírito Santo, tipo, como se fosse o Espírito Santo encarnado ali no João Batista, né? Há interpretações que dizem dessa forma, mas eu não consigo entender. O que a gente sabe é que João veio para exatamente abrir o caminho para Jesus, Ele veio para anunciar, né, a Jesus. anunciar a chegada, exatamente, do primo dele. Foi preparar Que o terreno. Exatamente. Foi que É que batizou tem uma Jesus. passagem que ele fala, eu te batizo com água, aí virá alguém que batizar você com o fogo do Espírito Santo, que eu não sou nem digno de desamarrar a sua sandália. Exatamente.
Bom, quem foi que disse: combati o bom combate, completei a corrida e guardei a fé? Foi Jesus que disse? Mateus, Paulo, Moisés ou João? Quem foi que disse? Isso, quem foi que disse? Com- Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Uma dica é do Evangelho. Isso, é do Evangelho. Já dá para riscar um cara aqui, ó. É do Evangelho. Dá para riscar Moisés. E Moisés é do Antigo Testamento. Aí já fica Jesus, Mateus, Paulo ou João. É um desses. Uma outra dica. Aí indica demais. Mateus. Ele era Sua mãe muito falou que é mal. Mateus. Não sei, não. Sua mãe Ele falou era que é Mateus. Uma outra dica. Ele era muito mal antes de converter. Ele era muito mal. Jesus era mau? Será? Ele era mau? Ele era mal antes de converter. E agora, hein? Não era. Foi Paulo. Meu pai disse Paulo. O que vocês acham? Paulo. Também acho que é Paulo. Mas Mateus era mau também. Mateus colava Sua impostos dos sua outros. sua mãe falou que era Mateus. Eu falei que é Paulo. Eu E chutei, o João não era mas mau, não? Não. Não, João sempre foi bonzinho. João é um bonzinho. Não, pescador, pescava ali. Então, a resposta é Paulo, tá certo. Saulo de Tarso. É. É, Paulo, ele era um romano, então ele perseguia aquilo e acabou Olha o sendo Paulo, depois romano. Perseguia os cristãos, né? matado. Foi tudo erro, mano. É. Chegou a matar cristãos e no final virou um dos maiores evangelistas. O Senhor Jesus apareceu para ele. Ele estava no caminho ele estava com a missão de perseguir cristão e quando o Senhor Jesus apareceu para ele. Sim. E essa frase ele disse, na verdade, as cartas de Paulo são muito bonitas, né? Porque ele dá conselhos a várias igrejas e o que deve fazer, o que não se deve fazer, perante toda a experiência que ele teve, né? De ser primeiro uma pessoa cruel e depois toda essa conversão dele. E uma das frases que ele diz, que é muito famosa, é essa daí: combati o bom combate, completei a corrida e guardei a fé. Bom, sétima pergunta. Qual o significado do nome, né, Moisés? Número 1, tirado da terra. Número 2, tirado do barro. Número 3, beleza rara. Número 4, Deus é contigo. E número 5, tirado das águas. Moisés. Moisés. Velho Moisés. Sei que é tudo consigo. É não, né? Não, Pode dar foi Moisés. Não, sem dica. Você é muito boazinha. Então, Deixa eles pensar. tirado das águas. Tirado das águas. Aí, foi a abertura do Rio Vermelho. Tirado das águas. É tirado Tirado das das águas. águas? Eu acho, não sei. Tirado Naquela das... época, o nome era escolhido pelo que acontecia com a criança, né? exatamente. Por exemplo, acho que Benjamim, antes de ser Benjamim, era um outro nome. Que a mãe dele deu ali na hora que ela sabia que ela ia de base, né? Aí deu um nome muito ruim, que era um nome que era para ter acontecido com ele, só que o pai dele foi lá e trocou para Benjamim. Uma coisa mais. Por exemplo, o nome Adão, é porque eu já tinha visto isso. No hebraico, Adão significa homem da terra. E o Adão foi criado do barro, né? Então, Do por barro. isso, o nome Adão, né? Em Adão, né? Que em hebraico significava, né? Terra ou solo. Então, tinha um significado, era por causa disso. Pra você ter uma noção, assim. Moisés, o que aconteceu com ele que poderia entrar aqui em um desses nomes, né? Já viu que não é tirado do barro, né? Porque o barro é o Adão. Deus é contigo. Isso é contigo. Ok, vou dar as respostas. Todo mundo já respondeu. Tirado das águas. Essa também errei, né? Ela também falou Deus é também falei contigo. Deus é contigo, porque na minha cabeça eu tinha imaginado, não, mas ela colocou ele no cestinho, colocou na água, mas Deus lá cuidou, né? Bonitinho, Deus é contigo, porque eu achei que significava Sim, mas ele foi retirado das águas. das águas, né? Então, Então, Moisés, a mulher lá do Egito, né, que cuidou dele, que deu o nome. deu o nome de Moisés por causa que ele é um tirado das águas, né? Número 8. Quanto tempo durou o dilúvio?
2 horas? 30 dias e 30 noites? 2 segundos? 40 dias e 40 noites? Ou 50 dias e 50 noites? 40 dias e 40 noites. Também acho. Então fala. O que ela falou, eu acho também, 40 dias. 40 dias e noites. 40 noites, então. É isso? Só tem Eu essa acho, resposta? né? Vai todo mundo errar, então? Não, tá 30 dias e Ó, 30 agora eu noites. gostei. Não, tá certo. Tá certo mesmo. 40 dias e 40 noites. Como o senhor, eu tinha uma curiosidade, como o senhor gosta do número 12 e 40? Vocês perceberam E isso? 7. E 7. Pois é. O povo ficou no deserto 40 anos. Isso. O dilúvio foi durante 40 dias, né, também. Uhum. Aí depois em 400 também, não gosto de 400 também? 400. É porque é 40 vezes 100. É, 400 também. 400 foi 400 anos que ele ficou em silêncio do Velho Testamento pro Evangelho. Jesus fez jejum por 40 dias. É, Exatamente. né? O nome quarentena vem disso aí também. Como assim? O que significa, será? Eu queria saber, sabia? Eu tenho essas curiosidades, saber por quê. Dos 40, dos 7, dos 12. É a numerologia bíblica que eu falei, é coisa de Deus, Deus que gosta. Fazer o quê? É igual o meninão que gosta do número 6. Ah, não sei. Bom, por quantos anos Davi reinou em Israel? Número 1, 15, 20, 30, 40 ou 42? Ai, 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 ai. Não dê dicas. Você já deu dicas demais. Ele morreu novo ou morreu velho? Meu velho. Morreu velho. Sofreu bastante. 42. Reinou em Israel. Se fosse aqui no Brasil, eu sabia, mas no Israel eu não sei, não. Só sei O política Brasil não foi nem um dia. E aí, chuta alguma coisa aí, o que vocês acham? Vou chutar 40 anos. Eu tô entre o 40 e 42, mas realmente eu não sei, gente. Como a Bíblia fala só de 40, aí eu vou contra, eu falo 20. 20. E a 20. Bíblia estava certa de novo, é 40. Mas isso eu também fiquei na dúvida. Eu também fiquei na dúvida. Eu pensei bem assim, mas teve o tempo que ele ficou no deserto lá, fugindo do sal, Uns 2 aninhos. uns 2 aninhos. Aí eu acho que deve ser 42. Errou. E o 42 fui eu que inventei. E só vou confundir. Vai ser 40 anos, 40 anos. De novo o número 40. Última pergunta. Qual é o nome dos filhos de Noé? Cleiton e Gilson? Caim e Abel? Balaque e Melebeque? Sem, Cã e Jafé? Síria, Beto e Moabe? Cleiton e Gilson. Muito bom. 3. Balaque e Melebeque, é isso? É. Balaque e Melebeque. 3. Caim e Abel. Qual que é, mãe? Qual o nome do filho de Noé? É Noé. É Noé, filho do Noé. Qual que são os nomes? Número 3. Número 3. E você, pai? E mãe? O que vocês acham? 2. Caim e Abel? É, De eu Noé? tô chutando, mas não é. Não é. 1, 2, 3. E aí, pai, vai ser essa mesmo, Caim e Abel? Não, eu falei que é 2. O pai não falou ainda não. Caim e Abel não é. Caim e Estou Abel errado. não é filho de Noé, não. Não é não? Não. Eu não sei. É o Balaque, meu. Balaque e Molebeque. E o molequinho? 4, ela tá mudando para 4. É o 3. Porque 3. E a senhora, mãe, vai mudar ou vai continuar? eu vou mudar. Para qual? Eu acho que é o 4. O 4. Morreu com Sem Cã. Sem Cã e Jafé. Jafé. Bom, vou mostrar então qual que é a resposta. A resposta é 4. Sem, Cã e Jafé. Caim e Abel são os filhos de Adão e Eva. Ah, já ganhei. De Sim. Adão e Eva. E Balaque e Melebeque, na verdade, foram 2 nomes que eu inventei mesmo. Não é. Existe Não é. Existe. na Bíblia, mas não existe Melebeque. Existe alguma coisa. Melquisedeque. Melquisedeque. Mas não Melquisedeque, mas eu Cã quis e dar uma lastrada. Nossa, que nome difícil, gente. Coisa. Mas eu vou te falar que Cleiton e Gilson estavam fortes nessa. E Síria, Beto e Moabe foi isso. Eu coloquei o nome de um país aí.
Dei uma misturada. Então, 84. Aí, ó, Tô. bom demais. É sem Era quem já pra fé. Eu decoro esse porque eu. dúvida. Ah, e existe eu vou pegar aqui um negócio que eu escrevi do nome do quem, do sem, do quem já fé. Peraí. Ah, tem o significado dos nomes, né? Assim. Eu decorei o nome do sem canja-fé porque eu penso assim, ah, é Noé, então tem que ser sem café. Sem café. Aí eu não esqueço. Sem canja-fé, sem café. Sem cachorro, sem café. É. É porque Mas todos os nomes da Bíblia, os nomes da Bíblia têm um a significado. maioria tem um significado, né? Aí esse do Adão, que é o que nem o Anderson falou, do homem, né? Feito do negócio, mas aqui fala o ser humano. E o 7, tem 7 aí? Tem não. Canja-fé. Canja fé? Você nem tem. Então não é. É o descanso e vida longa. Realmente, 950 anos. Não tem do canja fé, não. Você não Sabia? Eu tinha confundido. Tem Lameque. Aí vai começar a perturbar. Mas é porque os Nossa, que loucura. o celular que não tem, né? Uhum. Ah, o significado. Acho que não tem. 100. Nossa, significa nome. Legal. Quente, jafé largo. Nossa, nem sei. Quente, morno, inflamado. Devia ser muito, muito revoltado. Nervosinho, né? É. E o jafé é espaçoso e aberto. E o 100 é fama, glória e reputação. É porque a gente não sabe quem é a direção. Se é verdade, não sei porque. É, Não tem contexto hebraico aqui para saber se é da Sim. hebraico, sabe? tem cara no hebraico que não sabe. Por exemplo, o do Adão é hebraico. Adão é hebraico, entendeu? Por isso que você sabe que tá certo, que veio do bar. Agora, tem uns que vêm de outras origens, aí não dá para ter certeza. É. Bom, vamos começar aqui o dia de hoje. Deixa eu falar daquele negócio, da questão que eu falei lá do começo de Gênesis, eu me equivoquei, tá? Foi só na criação antes do homem que o Senhor falou bom e viu que era muito bom. Foi só nisso. Do homem, da mulher, eu não falou nada, não. Só falou para o homem, falou assim, mais semelhança. Sim, a mulher pegou da costela. Ou ele não teve aquela fala de, viu Deus que era bom, viu Deus que era muito bom. Não teve Não, essa. eu lembro que ele falava que quando ele viu que estava sozinho lá, ele falou, isso não é bom. É, É a única vez que ele falou diferente de não, se viu que era bom, né? sim. Bom, hoje a gente vai falar um pouco do que a gente tinha falado semana passada, só para dar um resumo e voltar a falar. Bom, semana passada a gente falou sobre os desafios do inimigo, né? E que o diabo, né, é o pai da mentira. E aqui tem uma parte falando, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala sua própria língua, né? Então, quero dizer que a mentira é um dos piores pecados e que a gente deve evitar sempre mentir, até as pequenininhas, a gente tentar evitar ao máximo não mentir, né? Aqui as obras... A gente os padres queiram anotar? Mentira. João 8:44. Vocês estão conseguindo ver direitinho na tela de vocês? Está pequeno? Acho que hoje tá melhor, né? Porque Tá bom. João 8:44. Quem está anotando? Sim. Essa passagem está no livro de João, capítulo 8, versículo 44. Isso. Aí tem a parte das obras da carne, né? Ora, Gálatas 5, do 19 ao 21. Alguém quer ler? Alguém quer ler? Lê aí pra gente, mãe. Quem achar? Eu Ou quem não abre primeiro enxergo. na. Não enxerga? Conseguir ler ainda. Não. Não enxergo. Isso não é peditico. Lê, então. Eu vou ler. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, deixa bem claro Deus aqui que ele não gosta, não
não gosta de nenhuma dessas coisas e que as pessoas que praticam essas coisas e não buscam a melhora, né, não buscam deixar de fazer essas coisas, eles não herdarão o reino de Deus, né? Então, é importante a gente deixar claro que não existe um pecado maior do que o outro. São todos pecados. Então, se você comete um pequeno pecado, você teoricamente comete todos. Então, Deus ele deixa bem claro que não interessa muito o seu pecado, não existe pecado pequeno, pecado grande. Então, a gente às vezes acha que o nosso pecado é o pior, ou o nosso pecado é pequeno, e a gente acaba negligenciando isso, né? É só um pecadinho, ou às vezes a gente acha, não, nossa, o meu é muito grande, eu nunca vou ir para o céu. Mas não é bem assim, sabe? Todo o pecado que a gente carrega, ele é difícil, sabe? E todos têm o seu probleminha, digamos assim, tem o seu pecado, tem aquilo que é mais difícil. E a questão aqui é a gente buscar sempre melhorar e não praticar esses pecados, né? Tentar descobrir maneiras, né? De não pecar, né? E isso vem com estudo, vem com a leitura da palavra, vem com perguntando para Deus mesmo, mostrar maneiras da gente se tornar, digamos assim, não pecadores, né? Se tornar cada vez mais santificados, né? O Senhor fala de não herdarão o reino dos céus, porque o Espírito Santo não habita onde há pecado, né? Exatamente. Porque, assim, mas todos nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores, mas as pessoas que continuam fazendo essas coisas assim, as coisas se convencendo, é porque tá precisando andar um pouquinho mais com o Senhor Jesus. Só isso. Aqui tem uns resuminhos, né, dos desafios do inimigo. Aqui a imoralidade sexual, né, que atos sexuais ilícitos, comportamento lascivo, a idolatria e feitiçaria, né, que Deus não gosta que idolatre nada a não ser Ele mesmo, Ele próprio, né, o próprio Deus. Ódio e discórdia, né, abrange os sentimentos de você sair de si, né, e fazer coisas ou dizer coisas completamente fora do que Deus acha razoável, digamos assim, né? Você falar ou amaldiçoar pessoas porque o ódio você deixa o ódio tomar conta de você, né? Egoísmo e ciúmes, né? Refere-se a desejos egoístas e invejas, né? Então tem muita gente que é invejoso, que é muito ciumento e quer ser sempre melhor que os outros. Esse tipo de coisa Deus também não acha bom. E a parte da embriaguez e das orgias aqui, orgias a gente já sabe que não é algo que Deus gosta, né? Afinal de contas, Deus ele fez o homem, um homem para uma mulher, uma pessoa para cada pessoa. Então não é para a gente banalizar relacionamentos, né? Para realmente tentar ao máximo se prevenir, né? E realmente quando se entregar para alguém ser uma por uma pessoa. E a parte da embriaguez é mais na parte de. Mas é mais na parte da gente não beber em excesso para com que o álcool não faça a gente fazer coisas que a gente não faria se estivesse sóbrio, né? Então, muitas pessoas bebem 3, 4 copos e ficam bem, outras bebem um pouquinho e já ficam completamente outras pessoas, se transformam, né? Então, obviamente, todas essas obras da carne, elas sim, elas viciam. Tem pessoas que gostam de serem invejosas, parece que elas têm prazer de esmagarem as outras pessoas, se acharem melhores. Tem pessoas que se viciam em imoralidade sexual, ou até acabam criando coisas na mente dela que sempre leva ela para o pecado, né? Ela acaba sempre fazendo a mesma coisa. Então, todas as obras da carne, elas são prazerosas, porém, elas não trazem o que é mais importante, né? Que é o agrado de Deus, que é a vida eterna e que é a real felicidade, né? Porque no final das contas são prazeres, mas são momentâneos e o buraco fica aberto. Então, a única, digamos assim, a única coisa que preenche aquele espaço, aquele buraco aberto, é só o amor de Jesus Cristo e de Deus mesmo. Então, mas até chegar nisso, tem muitas pessoas que passam por muitas coisas, né? Então, é o Espírito Santo mesmo e Deus e buscando que a gente consegue superar essas obras da carne, né? Então, acho que é isso. Bom, aqui ainda sobre o encontro anterior. Vamos mudar um pouquinho para cada um ler? Confusões e jogos mentais, né? Alguém pode ler? Quem tiver com a Bíblia aí, ó, abrindo
no 2 Coríntios, para ficar mais fácil para a leitura, né? 2 Coríntios 4:4. Quem vai abrir 2 Coríntios 4:4? Abre a mamãe, 2 Coríntios 4:4. O seu Antônio com a Dona Maria pode abrir Colossenses 2:8. Colossenses, capítulo 2, versículo 8. Achei. Colossenses 2:8. Colossenses está no Velho Testamento. 1 Coríntios ou é 2 Coríntios? Segundo Coríntios 4:4. É. Capítulo 4, versículo 4. A Dona Maria e o seu Antônio é Colossenses, capítulo 2, versículo 8. Posso passar essa página aí? Ah, sei. Isso ali? É. Não sei. Não. Tô participando. Coríntios Já tá certo? Já aí para ler? tá no finalzinho. Eu vou ler o Timóteo. Colossenses. Colossenses, ela no final da Bíblia. Colossenses fica depois de Efésio. Depende. Sua mãe está procurando aqui perto de Efésios. Fica lá pro final da Bíblia. É. Também tem no sumário, né? Você vê lá no sumário, aparece o número da página, né? Deixa eu ligar aí. Tá pra cá, ó. Colossenses, então. Aqui, eu tenho. Depois de Filipenses. Mas é difícil de achar às vezes. Aqui, colocando lá. Agora que número que é? 2:8. Capítulo 2, versículo 8 do Colossenses. O do Coríntios já tá certo aí? Já vai lá embaixo. Obrigada. Tô mesmo. Já, gente, quando for para ler, vocês podem falar, viu? Pode ler então pra gente. Todo mundo já achou, né? Já? Pode ler. Nos quais Deus, desde o século, cegou o entendimento para que lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Ok. Então, a passagem, algumas passagens falam do o Deus, né, dessa era, outros falam ele cegou o entendimento dos descrentes, mas no fundo ele quer dizer que o inimigo, né, ele cega o entendimento de todos os descrentes da palavra de Deus. Então, o que ele está querendo dizer com isso? É que o inimigo cria mecanismos que faz com que as pessoas cada vez menos queiram saber de Deus, saber de Jesus Cristo, e tem muitas pessoas que, por exemplo, eu acredito em Deus. Aí ela fala, mas eu acredito num Deus, sei lá, é algo das nuvens, não sei o quê. E aí quando você fala de Jesus, ela fala, não, Jesus não existe, isso aí não existe, não sei o quê, porque parece que as coisas vão conspirando sempre para afastar as pessoas do Salvador delas, que é Jesus Cristo. Então, cada vez mais, o inimigo, né? Eu digo inimigo, mas é tipo a sociedade mesmo, né? Eu digo a sociedade em si, que é movida mais pelo lado do mundo, né, carnal, do que o lado de Deus, ela vai criando mecanismos para tirar a igreja e tirar isso, né? E vai deixando os descrentes, que são pessoas que ainda não sabem da palavra, cada vez mais cegos, né? Para entender isso. E tem a questão que está falando assim, ó. Descrentes para que não vejam a luz do Evangelho. Da glória de Cristo. Glória de Cristo. O Evangelho, aqui é a Bíblia, né? Está falando da Bíblia, aqui do Novo Testamento. Isso. E é porque muita gente pode pegar a Bíblia para ler e alguém que não está na igreja, alguém que está andando assim lá fora e fala assim, eu vou ler esse livro aqui, eu quero saber se isso é verdade mesmo. Aí a pessoa vai ler o livro, a Bíblia, e o inimigo pode também fechar ela para que ela não tenha um entendimento completo do que ela está lendo, né?
Porque para a gente ler a Bíblia, a gente não consegue, o certo não seria a gente ler a Bíblia lá corrida, né? Página por página, porque não é dessa forma que ela foi escrita. Então, a Bíblia tem a forma certa, né? Você lê na frente, lê no meio, lê lá atrás, para poder fazer sentido. Cronológica. Existe uma forma cronológica de fazer a leitura. Então, quando fala de cegar também nessa questão do evangelho, eu já vi muita gente relatando no YouTube. Se procurar vídeos no YouTube, a gente vê muita gente falando assim, que lê o evangelho, distorce ali totalmente o que Deus falou, fala que, nossa, ele era muito perverso, olha o que ele fazia com aquele povo. Exato. Nossa, matar alguém, matar criança, porque chamou um profeta de careca, ainda escreveu uma coisa dessa. Exato. Só que a questão é que tem um contexto histórico por trás, tem toda Exato. a história por trás. Então, quando a pessoa pega para ler assim, o inimigo aproveita e fala assim, Exato. você tá vendo Deus que você tá querendo seguir? Olha como ele é, ele é perverso. Ele é mentiroso. Ele pode fazer a mesma coisa com você. Ele não, a palavra dele, ele fala uma coisa e depois faz outra. E diversas outras coisas. Sendo que se a gente lê a Bíblia na sua totalidade, da maneira correta, entendendo o contexto histórico e tudo, a gente vai ver que tudo que ele faz é mediante a palavra dele, e que a palavra dele realmente, se ele disse, ele vai fazer. Ele nunca volta atrás na palavra dele. Ele não tem essa de voltar atrás. O que ele fala é 1 ou 0, né? Igual um número binário. É sim ou não, é ou não é, se é pecado é, se não é ou não é. Então, quando ele diz na palavra dele que as pessoas que pecam não entrarão no reino dos céus, né? Que fazem esse tipo de coisa, que não querem a mudança, não entrarão, ele está falando que não entrarão. E a mesma coisa se você não tem Cristo como seu Salvador, você também não vai entrar. Então, e é exatamente isso aqui que o mundo tenta fazer com que os descrentes não entendam. Porque quanto mais o mundo vai tirando a igreja, vai perseguindo e vai tirando tudo que vem de Jesus Cristo. Agora o senhor Antônio e Dona Maria vai ler. Agora Colossenses 2:8. Leia pra gente. 2:8? Isso. Capítulo 2, versículo 8. Começa no 2. Não. O capítulo é 2, o versículo é 8. É um versículo só. Aqui, ó. A redenção por Jesus Cristo, é isso? Não sei, deve ser. Lê aí. Do 2 Não. ao 8. Não. É o 2, capítulo 2, versículo 8. Sabe, É só um versículo, 8. Tem o 2 que é grandão, né? Aí a senhora procura o 2 grandão, aí procura o número 8, pequenininho, 8. que fica. Isso. Então, 8 e depois vai até? Até o 9, acabou. Chegou no 9 e acabou. É o 8 só o número 8. Até o 9. Aqui, ó. Então, estai de sobreaviso para que ninguém vos engane com filosofias e vão sofismas baseado nas tradições humanas, nos rudimentos do mundo, em vez de se apoiar em Cristo. Acabou. Agora tem o 9. Tem o 9 também. É só isso mesmo. É só isso. Então, aqui ele diz que a gente tem que ter cuidado com as coisas que o mundo nos oferece. Então, muitas vezes o mundo vai oferecer culturas, filosofias que são contra o evangelho. Então, é o que está acontecendo, né? Muitas vezes a gente tem essa filosofia agora de o homem, se ele se considera mulher, ele pode concorrer numa competição com mulheres, por exemplo. Isso é uma filosofia que é imposta aí, que é o tal de filosofia woke que está sendo imposta, e ela é contra o evangelho, porque o evangelho fala que um homem é homem, mulher é mulher, que não deve fazer isso, né? E diversas outras filosofias, né? Então, todas essas filosofias e culturas, né? Coisas culturais, por exemplo, tem a cultura, por exemplo, do carnaval. Carnaval, se a gente traduzir, carnaval é a festa da carne. Então, é a festa de tudo que é contra Deus. E ela foi criada lá acho que na cultura africana, e foi trazida para o Brasil e para outros lugares do mundo, e hoje todos comemoram e fazem diversas coisas erradas. E isso, em vista no ambiente espiritual, é como se as pessoas estivessem idolatrando o Deus do pecado, entendeu? Então, é como se a pessoa estivesse literalmente fazendo um culto ao pecado, né? Então, nesse dia. Então, muitas pessoas vão e
passam um carnaval normal, né? Tipo, só se divertem, mas muitas pessoas realmente fazem só coisas erradas no carnaval. Usam o carnaval para fazer só coisas erradas. Faz tudo aquilo né? que a gente acabou de ler lá atrás, né? Todas aquelas obras carnais que a gente falou lá atrás. Então, é justamente isso que aqui nesse parágrafo está querendo dizer, né? Nessa versículo. Para a gente ficar atento a essas tradições, e essas filosofias, e essas culturas, para a gente não cometer o erro da gente fazer cultos aos pecados, a gente cometer pecado nesse tipo de festa, nesse tipo de comemoração, que a gente às vezes acha que é uma coisa normal, mas não é normal. Por exemplo, a festa que tem nos Estados Unidos lá do Halloween. É a festa a tudo que só coisas mortas, por exemplo, tem demônio, fantasma, tudo que é coisa morta, e é uma festa em comemoração às coisas, dessas coisas. E se a gente acha isso bom, né? Eu acho que não, porque na Bíblia fala que a gente não deve cultuar e festejar nada baseado nessas coisas. Então, a gente não deveria também apoiar esse tipo de coisa, né? Mas, então, basicamente isso, para a gente ficar mais atento, né? E aqui 1 Timóteo 4:7. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas e exercício. Está passando um trem aqui. Conseguindo ouvir? Acho que não, porque ele isola. Vocês estão conseguindo ouvir barulho? Não, barulho não. Só a voz do... Você tem que confiar na tecnologia, século XXI. Exercício na piedade. Pior que ele isola bem. Bom, então aqui a gente tem que rejeitar as fábulas profanas e tolas, né? Então a gente tem que parar de acreditar em fábula, em coisas, essas lendas, sabe? Por exemplo, a lenda do Curupira, a lenda da mula sem cabeça. Essas coisas às vezes aconteceram, mas às vezes não eram coisas muito boas, às vezes eram coisas meio, né? Que não era desse lado. A gente tem que ficar atento. Lembrei a lenda do Boto. Exatamente. A lenda do boto lá por trás aqui é a mulher que pulou a cerca e coloca culpa no boto. Pode ser muita coisa, a gente não sabe. A gente tem que entender que muitas vezes eles usavam essas fábulas para enganar os maridos, por exemplo, do Boto. Então, a gente sempre ficar, de novo, vigiar as coisas, para a gente não ser confuso e não cair nesses jogos mentais que o mundo mesmo, o inimigo, faz com a gente, né? Bom, aqui mais um funil de engano espiritual, né? Então é para a gente começar a colocar um filtro na nossa cabeça, né? Vou falar mais sobre isso no próximo encontro, mas hoje a gente tem que filtrar tudo que vem para a gente. A gente recebe uma enxurrada de informação hoje, coisa ruim, coisa boa, coisa triste, coisa legal, e às vezes a gente não sabe filtrar o que a gente coloca. Eu mesmo com a Vitória, a gente estava conversando. Às vezes a gente começa no Instagram, a gente vai lá vendo assim, quando a gente vê, passou 2 horas, a gente não viu nada de produtivo. A gente até deu risada, o que não é uma coisa ruim. A gente tem que a gente tem que ver entretenimento, a gente tem que se divertir, mas a gente tem que saber o que a gente está colocando dentro da gente. Se a gente só colocar coisas que não enriquecem o nosso espírito, a gente não, sabe, não vai ter nada. O que Deus ele sempre deixa claro a gente não deve deixar de existir no mundo. A gente tem que fazer as coisas mundanas também. A gente tem que comer, a gente tem que passar um tempo com a nossa família, a gente tem que ver um jogo de futebol, por exemplo, a gente tem que se divertir. Mas a gente não deve negligenciar o tempo de Deus. Então, às vezes, a gente fica recebendo coisas filosóficas, filosofias enganosas aí do walk, e a gente fica, eu acho que realmente acho que isso aí deve ser legal. E a gente esquece que na Bíblia Deus fala que não pode. Aí a gente fala, e aí, você vai no carnaval, você vai fazer tal coisa, e a gente vai, explora, a gente vê coisas do carnaval, a gente vê, por exemplo, fofoca, a gente vê coisas que Deus fala que não é legal, né? E a gente não filtra essas coisas que não prestam. É só isso. Bom, e aí, essa parte de doutrinas falsas também, né? O inimigo, ele ensina muitas vezes coisas que não é verdade. E aqui um exemplo que eu coloquei foi a serpente, né? A serpente chegou para Eva e falou assim: se você comer desse fruto, você vai ser igual a Deus. Isso era mentira. Porque a única coisa que deixou a gente mais próximo de Deus foi o conhecimento do bem e do mal. Mas a gente não é imortal, a gente não é incapaz de cometer pecado, a gente não ficou nada igual a Deus. Então era uma mentira.
Então, muitas vezes o inimigo e o mundo prega coisas que a gente acha que é verdade. Por exemplo, a pessoa aqui, por exemplo, na Europa, as pessoas acham que quem lê a Bíblia é uma pessoa burra, intelectualmente ruim, porque ela acredita numa fábula, por exemplo. Outra mentira que o mundo aplicou sobre a humanidade, está aplicando sobre a humanidade, que tudo que está na Bíblia não tem veracidade, é só um continho, uma história, uma coisa inventada que não tem veracidade. E cada vez mais que as pessoas vão cavucando lá e vendo lá provas científicas, cada vez mais vai de encontro com o que a Bíblia fala. Mas eles não divulgam isso, eles só divulgam que é uma fábula. Entendeu? Esse tipo de coisa é doutrina falsa. Ok. Continuando. Parte da oposição e da perseguição, né? Aqui que a gente está falando de perseguição, já existe perseguição física, né? A quem é cristão. Então, muitas vezes a gente já ouve falar, por exemplo, o que está acontecendo lá com o Irã, né? E com Israel, uma perseguição ao cristianismo, no caso, à religião deles, né? Então, já existem esse tipo de perseguições, né? Então, tem países que você não pode declarar que você é cristão, que você é perseguido. Tem uma escola aí que eu vi, uma escola lá em Minas Gerais, que ela é adventista. Você não Quer que muitas pessoas? achou de não? Acho que é meu pai que tá vendo mais som dele, acho. Tá vendo? É na rua, barulhento. Tem uma escola lá em Minas Gerais, cidade adventista, que eles estão sendo processados, acreditem. Escola adventista, que a escola né, é meio evangélica, bem, né? Eles estão sendo processados por não estarem ensinando sobre a cultura woke, por estarem ensinando homem, Deus. Peraí, vamos lá, vamos devagar. Esse novo governo, ele instituiu que toda escola deve ter um ensino lá de filosofia, e dentro desse ensino de filosofia tem que instituir lá, que tem que implementar para as crianças, desde pequeno, entender que você pode ter qualquer sexo, por exemplo, a cultura woke, entendeu? Tanto é que uma dessas pautas, por exemplo, do Bolsonaro foi que era o kit gay, que não sei o quê, que falava sobre isso. Então, isso é um absurdo já para mim, porque vai completamente contra a Bíblia. Só que aí, agora, chegou num absurdo que eles estão processando uma escola que é cristã, ela é adventista, então ela vai ensinar o quê? O que ela acredita. E aí eles querem que ela coloque a cultura woke dentro dela. Você tem uma noção do absurdo disso. Então, isso aí já é um começo de perseguição, por exemplo, a uma escola, né? Ou, no caso, a uma religião, né? Religião. Então, é isso. Cada vez mais isso vai se tornar frequente. Aqui a perseguição, não, a gente não está falando da perseguição do Apocalipse, né? Que é uma perseguição muito pior, mas é uma perseguição que isso vai cada vez se intensificando com o tempo. Antes, por exemplo, igual meu pai falou, ele aprendia religiosidade, coisas de Deus quando ele estudava. Hoje em dia já não existe isso em muitas escolas, já não existe em quase nenhuma. Então, cada vez mais isso vai sendo retirado e outras culturas falsas, nessas doutrinas falsas que eu falei aqui, são inseridas no lugar, para fazer a pessoa cada vez mais confusa e cada vez mais ir para o mundo, né? E esquecer que Deus existe, esquecer que isso, na verdade, é o caminho, né? A pessoa começa a viver e, na verdade, até pregar conforme o mundo quer que pregue, né? As falsas doutrinas, né? Então, aqui eu coloquei Lucas 21:12, por exemplo. Mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Então os entregarão às sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governadores. Tudo por causa do meu nome. Isso aqui foi o que Jesus disse aos apóstolos, né? Que iria acontecer com eles, né? Que eles seriam perseguidos por estarem espalhando a palavra de Deus, né? Depois da ressurreição de Jesus, eles se distribuíram, né? Pelo mundo inteiro para pregar em nome de Jesus Cristo, né? E toda vez e Jesus advertiu eles que eles seriam sim perseguidos. E por conta disso, 11 dos apóstolos, né? Na verdade, 10 dos iniciais, né? Porque acabaram substituindo Judas, né? Acabou ficando 12 de novo. 11 dos apóstolos morreram por mártir, né? Que seria realmente eles foram assassinados, realmente, por conta da fé que eles teriam. Na verdade, só João
que morreu por velhice. Os outros 11 foram por Marte. Então, você vê como a perseguição aconteceu muito no começo da igreja e vai continuar acontecendo. Hoje, graças a Deus, a gente pode viver num país que deixa a gente ter a nossa religião, mas isso já foi muito pior e vai se tornando cada vez pior conforme o tempo, né? Décimo. Bom, outra coisa, João 15:18. Se o mundo os odeia, tenha em mente que antes me odiou, né? Então, Jesus falando a mesma coisa, né, para os apóstolos, que o mundo vai odiar eles por eles estarem pregando em nome de Jesus Cristo, mas que antes odiou a Jesus, né? Tanto que o crucificou, né? Por conta disso. Agora, em relação às perseguições, né? Como que a gente deve responder à oposição e à perseguição? Então, tem duas formas, na verdade. Enfrentar a oposição, né? Então, a gente tem que aceitar que essa perseguição vai acontecer mesmo. E isso é parte do nosso discipulado, é parte da nossa, digamos assim, igual meu pai falou, pegue a cruz e siga, é parte da cruz que a gente vai ter que carregar. A perseguição vai acontecer, não tem como não acontecer. Sempre que quando você disser para alguém e falar, eu acredito em Jesus Cristo, eu sou cristão, vai ter sim, olharzinho para o lado, vai ter aquela torcidinha de nariz, sempre vai ter pessoas que vão te julgar de uma certa forma e vão te perseguir, vão tentar achar erros para te acusar de alguma coisa, vão querer inferiorizar a sua religião e a sua fé. Isso vai ser normal. E o que a gente deve fazer é manter a nossa fé, permanecer fiel aos nossos ensinamentos e ler a Bíblia na verdade, se eles nos entregam ódio, a gente responde com amor. É isso que Jesus nos informa e nos ensinou, né? É isso que a gente deve fazer. Bom, continuando sobre os desafios do inimigo. Aqui já não é nem em relação ao último encontro, já é desse encontro. A palavra como sabedoria e proteção contra as enganações do inimigo. Então, a gente falou sobre as enganações. Qual é a principal arma que a gente tem que ter nas nossas mãos para a gente, digamos assim, se ele tem uma arma contra nós, a gente tira a arma da mão dele, né? É a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela nos capacita, né? Ela nos diz a verdade. Ela nos conta histórias e nos conta parábolas e nos conta hipérboles e diversas coisas para nos fazer entender o nosso mundo e o mundo espiritual e fazer a gente resistir ao engano, entendeu? Permanecer firme na fé. Então, Deus, ele nos dá diversas não, nos dá todas as informações necessárias, talvez não todas as informações, porque nem todas a gente precisa, mas todas as informações necessárias que a gente precisa para a gente continuar na nossa fé, resistir a essas enganações, não ser enganado e continuar caminhando no caminho de Jesus Cristo, né? No caminho correto. Então, a palavra de Deus nos dá conhecimento, né? Então, faz com que a gente seja mais sábio e saiba entender as enganações do inimigo. Por exemplo, eu vi um vídeo de uma pessoa que passou por uma experiência de quase morte, né? Aquela experiência que ele ficou morto alguns minutos, depois voltou. Ele falou que nesse tempo que ele apareceu num lugar escuro e tinha uma luz assim para cima. E aí parecia como se estivesse descendo algumas folhas, alguma coisa assim. E ele estava lá, ele falou, acho que eu morri. E aí uma voz muito doce, bonita, falou com ele assim, falou o nome dele, sei lá, João. João, você está quase morrendo, agora chegou a hora de você entregar-se, deixar morrer. Você já está muito velho, você tem que morrer. E ele já tinha alguma idade, uns 50 anos, mas essa voz estava falando com ele. Então você deve desistir da sua vida, desista da sua vida, e eu, sendo seu Deus, vou te garantir que você vai para o céu, alguma coisa assim. E nisso ele lembrou que nas palavras de Deus, né, na Bíblia, Deus jamais, conhecendo Deus como ele conhecia, porque ele lia a Bíblia, jamais falaria para ele desistir da vida dele. A vida dele é a coisa mais valiosa que Deus deu para ele. Deus não ia falar para ele desistir da vida dele. Deus não ia falar para ele, enquanto ele ainda estava vivo, para ele, entre aspas, se matar, né? Desistir porque ele estava sofrendo por alguma coisa, por alguma doença. Então ele jamais iria falar para ele desistir, né? Então ele falou: sai daqui, porque você não é o meu Deus. Então era um inimigo se passando de Deus para fazer ele desistir. E na palavra diz que quem se mata, né, quem tira a sua própria vida, não vai para o céu.
E ele pôde, né, nessa experiência que ele teve, superar o inimigo por causa da palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é uma nossa maior arma para a gente entender os enganos do inimigo e não deixar eles nos abater, entendeu? Esse, obviamente, foi um exemplo mais extremo, né? Não é sempre que alguém vai ter um exemplo desse, mas até nas pequenas coisas, né? Com a palavra de Deus, a gente consegue entender, discernir melhor as coisas que vêm entre nós e a gente consegue ser pessoas melhores, né? Cristãos melhores. É filtrar o pensamento, né? É, A questão é assim, ó. Teve uma intuição, teve alguma coisa ali, filtra, passando ali no conhecimento da palavra, conhecimento livre do Senhor, filtrou, o Senhor nunca vai falar para você, ó, vai lá, se atira daqui de cima, ó, vai lá, puxa o cabelo daquela menina ali, ó, que tá muito feio o cabelo dela. O Senhor não vai falar isso, né? Então é passar no filtro do Senhor, porque o Senhor tem pensamentos bons pra gente, não vai mandar a gente fazer coisas ruins que possam nos prejudicar, né? Ou prejudicar outras pessoas. exatamente. Bom, continuando falando sobre a espada de Deus, né? A espada do Espírito, né? Aqui eu peguei essa imagem aqui de um canal do Facebook muito legal que ensina crianças sobre a palavra. E se a gente lê aqui em Efésios 6, de 10 a 18, a gente vê que Deus ele deixa bem claro no espectro espiritual o que as coisas que a gente tem para a gente se blindar contra o inimigo, né? Alguém quer ler Efésios 6:10? Deixa eu só terminar. Aí, por exemplo, aqui a gente pode ver que ele usa como se fosse uma metáfora mesmo, que a gente deve vestir a armadura de Deus, né? Então, a armadura de Deus, obviamente, não é fisicamente a gente vestir uma coisa de metal, mas espiritualmente a gente tem que ter. E aí, por exemplo, o capacete é o capacete da salvação, a couraça da justiça, a espada, que é a palavra de Deus, a espada do Espírito, o cinto da verdade, o escudo da fé e os sapatos da paz, né? Então, tudo isso diz em Efésios, Efésios 6, de 10 a 18. Então, se alguém quiser ler para a gente, Efésios 6, de 10 a 18, para a gente ver o que Deus fala, né, sobre a espada do Espírito, mas em todas as outras vestimentas aí. De 10 a 18. Acho melhor você ler, Anderson. Será? Posso pegar aqui. Ana Maria, achou? Será? 10 a 18 aqui. Ele está por aqui. É isso? Bem aqui, Efésios. Te falei que ele estava bem aqui escondido. Não, acho que Efésios não é muito grande, né? Melhorzinho. Achou, mãe? Eu encontrei. Peraí. Eu estou ficando meio ceguetinha. É 6, né? Isso. 6 de 10 a 18. 10 a 18. É melhor você ler, viu? Que tu tá enxergando melhor do que a gente. Vai começar a gagueira aqui. Não, pode ler. Olha o tamanho das letrinhas da minha Bíblia, ó. Tem que pegar umas bíblias gigantes, então. Aí eu tô com óculos do Valdir, que o meu também não tá me ajudando. Tem que fazer exame de Vou pegar aqui, vista. então, para ler. Onde é que é Efésios aqui, mãe? Pega aí para nós. É depois de Atos? Efésios é depois de Gálatas. Já é no finalzinho da Bíblia. Já para o final da Bíblia. Depois de Gálatas, Efésios. Um Timóteo aqui já. Não mais tenha fortalecido no Senhor, na força do poder, revestível de toda a armadura. Aí ela tá conseguindo ler. Aí, achei. De toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque nossa luta não é contra sangue nem contra carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal
nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permaneça inabalável. E estai, pois, firme, cingido vós com a verdade, e vestido vós da couraça e da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçado sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica orando em todo o tempo e em espírito, para que isto, vigiando toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da boca a palavra, para com intrepidez fazeis conhecimento do mistério do Evangelho. Isso, Isso mesmo. exatamente. Bom, aqui ele diz, né, toda a armadura de Deus aqui, né? Que na verdade a gente não briga contra homens, a gente está contra os protestados e potestades, né? E que a gente deve utilizar toda essa armadura de Deus para a gente contra o inimigo, né? Então, o capacete da salvação, a couraça da justiça, a espada, que no caso é o que a gente está falando aqui, né? Que é a espada do Espírito, a espada, a palavra de Deus, né? O cinto da verdade, o escudo da fé e os sapatos da paz, né? Então todos os atributos da armadura de Deus. Você quer explicar alguns atributos? Capacete da fé Da salvação. o capacete da salvação é blindar nossa mente com as promessas do Senhor, que já vencemos com eles, que somos salvos, e não deixar que pensamentos contrários disso entrem em nossa mente, né? É a parte de filtrar a informação que entra aqui. A couraça é para proteger o coração, que é a palavra que o Senhor diz, né? Que o coração é vida, né? Então, a couraça aqui é para cobrir, tanto que ela é para cobrir aqui o peito, né? Aqui na imagem, ela é para cobrir aqui o peito, para proteger o coração. Mágoas, ressentimentos, tudo isso, né? A espada é a palavra de Deus, né? Ou o Espírito, né? Então, essa aí é para a gente sempre rebater, porque a palavra de Deus é o nosso escudo e também com ela a gente consegue rebater com a nossa fé, com o Espírito, né? Porque quando o inimigo ele vem fazer cilada, quando a gente tem os pés firmes na palavra, a gente consegue rebater, igual o Senhor Jesus fez. Quando o Senhor Jesus estava no deserto, né? Quando o inimigo foi lá com ele, encheu o saco dele, quando o inimigo falava assim, faz o pão, o Senhor falava assim, não, mas está escrito. A palavra está escrito, está escrito. Então, todas as vezes que o inimigo tentou contra o nosso o Senhor Jesus rebateu com a palavra, porque ele conhecia a palavra, ele conhece a palavra. Então, assim como o Senhor Jesus, nós precisamos ser também, né? Conhecer a palavra, ter domínio da palavra, para a gente guardar nossa mente e nosso coração. E o nosso maior escudo aqui é a fé, né? Sim. Porque sem a fé a gente vai ser bombardeado de informações. Aqui ele fala de flechas flamejantes do inimigo, né? Mas vai ser bombardeado de coisas que a gente não vai conseguir se proteger. Porque mesmo a gente tendo a palavra, se a gente não tiver a fé para suster a gente, né? Ter a gente substância na nossa fé, que é ela que faz a gente mover de nós, né? Se a gente não tiver isso, a palavra vai ser só um livro. Então a gente tem que ter essa fé, né? E aí no caso, a fé é crer, né? A gente tem que crer naquilo que a gente está lendo, não só ter a palavra. E o cinto da verdade, né? Que é o que a palavra nos dá, né? Para a gente saber a verdade. E os sapatos da paz é a gente ter os nossos passos iluminados por Deus, né? Ter a paz onde a gente for, né? Então, tudo isso obviamente, algo físico, né? Que a gente está vendo, mas de um quesito totalmente espiritual, né?
Sim. Como usar a palavra de Deus para crescimento espiritual e proteção, né? Então, foi algumas coisas que a gente já falou, né? São várias coisas aqui, até coloquei 2 trechos aqui da Bíblia, né? Vou até pegar aqui para vocês, para ficar um pouco mais rápido. Papagaio participando lá, só ouvindo. Eles Tá estavam certo? gritando. Tá, Aí, não, aí é melhor trazer eles aqui, que aí perto da gente fica o calmo. só olhando lá, Só 18. tá aprendendo? Sim, aqui em João 8, de 31 a 32, né? Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará, né? Aqui vem da parte de se você ter fé, permanecer firme, estudar a palavra, você vai conhecer a verdade, né? Então você vai discernir o que é falso e o que é verdade. Você vai conhecer a vontade de Deus, e isso vai libertar você. Ah, eu não preciso mais do álcool. Ah, eu não preciso mais do cigarro. Se eu quiser, eu fumo. Se eu quiser beber, eu bebo. Mas eu tenho a minha liberdade. Deus me dá essa liberdade, né? Tudo isso é a palavra de Deus que vai te dar. Então, aqui também em Timóteo 2, de 4 a 5, né? Vocês, porém, sejam modelados em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério, né? Então, aqui ele quis deixar claro o nosso propósito, né? Que é evangelizar, utilizar a palavra na prática, né? Não só ficar na teoria, não só ficar lendo, mas exercer o que a palavra está dizendo, né? Ser um norte para alguma pessoa, né? Discipular pessoas, né? Então a gente tem que levar a verdade do evangelho para a nossa vida, não ficar só no livro, né? Não ficar só na Bíblia, né? A gente tem que usar a espada da salvação, que é a palavra, para rebater o que vem contra nós, mas também para apoiar pessoas e trazer essas pessoas para a gente, né? Então, toda a palavra tem diversas funções, né? Como a gente já disse, diversos benefícios, né? A gente tem que saber usá-la para esse crescimento espiritual e para nossa proteção também, né? Deixa eu passar aqui para o próximo. Bom, maneiras de incluir a palavra no nosso dia a dia, né? Muitas vezes você fala assim, ah, legal, eu sei, mas eu não tenho tempo, eu não consigo ler direito. E aí eu venho aqui para tentar ajudar um pouquinho nisso. Bom, primeiramente, a gente tem que ter algum plano, algum devocional, algum plano de leitura diário, alguma coisa que a gente tenha essa palavra diariamente lendo ou estudando, né? Então a gente não pode achar que, ah, não, hoje tudo bem, porque se a gente tem tempo para tudo, a gente deveria ter tempo para Deus também, certo? Verdade. Então, fazer um plano de leitura, um devocional diário, né? Estudar a palavra profundamente com diligência, né? Diligência, para quem não sabe, é cuidado, zelo e atenção, né? Então, é o que eu disse no último encontro. A gente pode ler a palavra, ok, legal, mas a gente pode ler a palavra e refletir sobre aquilo, tentar entender o que Deus queria dizer para mim sobre aquilo. O que em mim eu posso mudar para estar mais para que aquela palavra sirva para mim, né? O que em mim aquela palavra está dizendo? O que eu devo mudar em mim? O que eu posso fazer, né, em relação àquela palavra? Então, com um plano de leitura diário, né, bíblica, a gente pode crescer ainda mais no conhecimento de Deus, né? E aí, para facilitar a vida de vocês aí, eu coloquei algumas opções aqui, né? Então, hoje em dia, realmente, pegar uma Bíblia às vezes é muito difícil, mas com alguns aplicativos no celular, que o celular hoje em dia quase nunca sai do nosso lado, a gente pode fazer isso muito mais rápido e fácil, né? Então, por exemplo, hoje a gente tem esse aplicativo aqui, que acho que foi a Kayla que indicou para a Vitória, eu também, e ela me indicou, e é muito bom. Lá tem devocionais muito, muito legais. Você pode fazer devocional com outras pessoas, então você pode convidar elas para fazer o devocional junto com você. E as pessoas fazem lá, e ela tem meta diária, então ela te dá notificação, ou você ainda não fez seu devocional de hoje. Isso é legal, porque você sempre vai ter uma lembrete para você ir lá e ler a palavra, né? E tem devocional para cada coisa. Tem devocional, por exemplo, devocional para fofoca, por exemplo. Tem devocional para tudo lá. Isso é legal porque você, além de só aprender a palavra, você também
faz uma devoção a Deus, né? Algum propósito, né? Eu não estou lendo só por ler, estou lendo por algum objetivo. Isso é muito, Deus gosta muito disso, né? Ah, estou aqui lendo para aprender como que foi a criação. Aí você lê Gênesis, por exemplo. É um propósito, é um objetivo, é a mesma coisa. Então, com isso, a gente pode ter alguns aplicativos aqui, né, do celular que podem apoiar a gente. E esse YouVersion aqui, que é esse símbolozinho aqui, é o que eu uso, que é bem legal. Quem vai falar com Meu Deus. Bom, mais maneiras de incluir a palavra no nosso dia a dia, né? Bom, primeira pergunta sobre isso é quem deve ler a Bíblia, né? Então, primeiramente, essa resposta, na verdade, todos, né? Então, aqui diz aqui, não pense que ler a palavra é algo somente para adultos, né? Hoje em dia, a gente tem diversos meios, né? Acabei de mostrar para vocês, por exemplo, os aplicativos, né? Então, a gente tem meio tanto de não só de ler, a gente pode escutar a Bíblia. A gente pode, por exemplo, igual a Dinorá faz às vezes, ela escuta o encontro, né? Então, isso é uma forma dela estar consumindo alguma coisa, né, de Deus. Então, a gente pode hoje escutar, ver vídeos, ler, assistir, escutar a Bíblia, porque tem audiolivros, né, da Bíblia. Então, a gente consegue ter diversas maneiras para a gente poder tanto se alimentar da palavra, quanto ensinar aos nossos filhos e às nossas crianças. Então, hoje a gente tem, por exemplo, coisas focadas só para crianças, por exemplo, esse, essa imagem aqui foi feita por um canal aqui, né, da Armadura de Deus para ensinar as crianças sobre isso. Então, hoje a gente tem diversas maneiras para a gente poder discipular as crianças e ensinar sobre a Bíblia, né? E quanto antes elas saberem sobre Jesus Cristo, quanto antes elas saberem a verdade, melhor elas vão estar preparadas para os desafios que virão, né? Pela vida, né? As pessoas que vão desafiar que Deus não existe. Quanto mais elas terem isso desde pequeno, né? Eu, por exemplo, tive isso desde pequeno, né? E tem algumas pessoas que não têm, fica mais difícil. Então, quanto antes a gente incluir isso para as crianças, melhor é. Então, a gente deve fazer isso. E essa parte aqui de Tiago 1:22, né? Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Então, o que Jesus estava querendo dizer aqui é que a gente deve praticar a palavra, não só ler, entendeu? Praticante da palavra, não deixar isso em teorias, na prática. Então, a gente não deve só escutar, ver uma palavra e falar, legal, e deixar isso em teoria, legal, eu devo ser assim, mas na vida real não faz aquilo. A gente deve tentar ser praticante, né? E sendo praticante da palavra, tentando ensinar as crianças, e a palavra diz para a gente evangelizar, a gente vai fazer discipulado, a gente vai discipular pessoas, a gente vai trazer pessoas para perto da palavra, né? Então isso é muito importante, né? Quer falar alguma coisa? Pode falar. Não. Então tudo que a gente deve ensinar para as crianças, por exemplo, são coisas do cotidiano delas, incluir no cotidiano delas para que elas cresçam em Cristo, né? Então, por exemplo, se a gente pode mostrar um desenho, por exemplo, um Pokémon, a gente poderia também colocar um desenho bíblico para ela aprender sobre Moisés, por exemplo, tem diversos desenhos. Então, a gente pode inserir isso de maneira com que seja simples para a criança aprender todo o contexto da Bíblia e entender mais do nosso Deus, né? E de Jesus Cristo e ser mais rápido para ela entender a verdade, né? E não ficar perdida como muitas crianças ficam, né? É isso que a gente deve fazer. Falando em criança perdida hoje, eu vi uma coisa muito que me tocou bastante, sabe? Mas não vou falar não, depois eu falo. Ok, tá bom. Depois você fala. Bom, a palavra de Deus e a oração, né? A oração que eu já tinha falado aí, que é muito importante, né? A vida devocional inclui oração. A oração é a principal maneira de experimentarmos profunda transformação e de conhecermos a Deus. Então devemos sempre continuar a orar, vigiando em oração com ação de graças. Foi o que eu disse agora há pouco. A Bíblia, aqui, né, até coloquei uma frase. A Bíblia sem oração é só um amontoado de livros. Então a Bíblia sem a oração, sem a fé, sem acreditar no que está lá, ela não é nada. Ela é só um amontoado de livro, ou às vezes até uma ficção. Para muitas pessoas ela é uma ficção. Então a gente tem que ter essa fé, tem que ter a oração,
junto com a Bíblia. Então, por exemplo, quando eu estiver fazendo meu devocional, eu devo orar. Tipo, Deus, me ajude aqui durante esse devocional, me ajude a perceber a sua palavra, a entender o que você quer para mim, o que aquela palavra diga para mim. Me ensine a perceber sua palavra melhor, me ensine a entender você melhor. Todo esse tipo de oração tem que ser feito, entendeu? A oração tem que vir junto com a leitura da Bíblia. Não adianta ler a Bíblia sem orar, entendeu? Porque você não vai entender. Então, por exemplo, aqui, em Mateus 13, do 14 ao 23, deixa eu pegar aqui. Parada. 23. Vamos lá. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz. Tá certo isso? Acho que tá, né? Só para listar, tá certo. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis, porque o coração desse povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não viram, e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. Escutai vós, pois a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado junto ao caminho, que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Assim, e antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Então, Tira aqui, meu amor, que tá dando meu olho, fica tão branco que é esse negócio. Nossa, tá dando meu olho, não dá nem consigo olhar. então, Deus ele deixa bem claro que se a gente não tiver oração, se a gente não ler a palavra e tentar entender essa palavra, a gente não vai conseguir entender nada. Porque Deus ele fez toda a Bíblia baseado nas pessoas que querem aquilo, que abram o coração para aquilo. Então eles vão ler e não vão entender. Vão ver, mas não vão conseguir entender o que eles estão vendo, eles não vão enxergar aquilo. Então Deus ele deixou bem claro que muitas vezes é por isso que ele cria parábolas, entendeu? A palavra dele, se for colocada numa terra infrutífera, né, uma terra que está cheia de espinhos, ela vai ser sufocada e ela não vai crescer. Então a gente precisa orar e precisa buscar essa palavra verdadeiramente, assim a gente vai conseguir entender ela. Pedir para o Espírito Santo. O Espírito Santo é clarear a mente, o Espírito Santo ensinar, o Espírito Santo falar, o que está acontecendo aqui, me dê entendimento. Exatamente. Aí uma pergunta que eu quero fazer para vocês. Vocês já se perguntaram alguma vez essa questão para Deus aqui? Você me ama, Deus? Você me ama? Tipo, você já perguntou para Deus se ele te ama, alguma coisa assim? Eu já. Eu também. Tanto é que foi das coisas desse grupo ter sido criado, foi porque eu perguntei para Deus se ele me amava. E ele me respondeu. E da mesma forma, Deus, ele pergunta para a gente, né, se a gente ama ele. Tanto é que se você pegar no tempo de Jesus com Pedro, Jesus perguntou 3 vezes para Pedro: Pedro, você me amas? E aí Pedro falou: claro, senhor. Aí Pedro, você me ama? Sim. Aí na terceira vez Pedro até ficou ofendido, porque ele ficou triste, porque, pô, eu te amo sim, claro que eu te amo, eu daria minha vida por você.
E depois disso, Pedro negou Jesus 3 vezes, entendeu? Então, o que Jesus queria dizer com isso, além de outras coisas, né? Ele queria dizer que nós, a gente tem que demonstrar que a gente ama a Deus na prática, a gente tem que demonstrar a nossa vida por Deus. Então, muitas vezes, o que vai acontecer é que a gente só pode demonstrar isso para Deus na prática se a gente fizer isso com constância e disciplina por meio da oração. Então, além de tudo isso, a gente tem que ter constância e disciplina. Então, tem dia que a gente vai estar mal, tem dia que a gente não vai estar da melhor maneira possível, mas a gente tem que estar lá. A gente, vamos ler a Bíblia, a gente tem que orar para Deus, tem que tentar buscar, mesmo naquele dia que está meio ruim, sabe? Um dia que, deu tudo errado hoje, mas mesmo assim, vou lá, vou. Mas esse dia eu não quero ir no culto, na missa, não, mas eu vou lá para. Tem alguma coisa me dizendo que eu tenho que ir lá, então eu vou lá. Sabe, esses pequenos atos de constância e disciplina é a maneira que Deus ele vê. Não, ele me ama. Não, ele está indo atrás de mim. Ele merece meu amor por ele, sabe? É esse tipo de coisa que a gente deve dizer para Deus, que a gente ama ele, né? Então, é esse tipo de coisa que Deus quer que a gente faça por ele. Então, é isso que, quando Deus ele te perguntar, você me ama? É isso que a gente tem que responder para ele. Na constância, na oração, na evangelização, né? Então, até Jesus fala, aquela pessoa que você me ajudar, você não está ajudando aquela pessoa, você está me ajudando. Então, é esse tipo de coisa, né? Quando a gente faz o evangelho, quando a gente exerce, né, na prática o evangelho, a gente está falando, né, de certa forma, indireta para Deus que a gente ama ele, né? Então, é essa mensagem que eu queria passar aqui. Bom, então, continuando na palavra de Deus e na confissão, né? Confissão aqui não é dos pecados, né? Na verdade, a gente deve confessar Jesus, entendeu? Tem muitas pessoas que creem em Deus, mas na hora de confessar Jesus com a boca e crer no coração, né, nele, e que ele leva a salvação, ele não fala. Então, muitas vezes você fala assim, você é cristão? Sim. E você crê que Jesus é seu Salvador? Não. Tem esse dilema. Por quê? Porque confessar que Jesus é o nosso Senhor, nosso Salvador, é muito difícil, entendeu? Então a gente tem que crer nisso e tem que confessar isso. Então, igual Pedro lá, ele negou Jesus 3 vezes. A gente não deve negar Jesus, a gente deve confessar Jesus, a gente não deve ter vergonha, medo de confessar a nossa fé. Então, se a gente é cristão, a gente tem que falar, sim, sou cristão, sim, Jesus é o meu Salvador, sim, entendeu? Porque dessa maneira a gente, de novo, mostra o nosso amor por Deus e utiliza a palavra como combustível, né, na nossa fé. Então, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, o coração, a gente tem a nossa fé, tem a nossa crença na justiça de Deus. E com a boca a gente deve confessar a respeito da salvação, né? Que em Romanos 10, de 9 a 10. Então, a gente tem que ter isso no nosso íntimo, a gente tem que confessar Jesus, né? Bom, aqui para meio que dar uma simplificada, né? Isso aqui seria como se fosse um ciclo perfeito, né, do que a gente deve fazer, né? Então a gente tem que ter aqui uma leitura diária, a gente tem que meditar e refletir sobre esses ensinamentos que a gente tem que aplicar esses ensinamentos na nossa vida. Então, eu aprendi que eu devo ser mais simpático, então vou tentar ser mais simpático. Mesma coisa. A gente tem que discipular as pessoas, então a gente tem tudo isso que a gente aprendeu aqui, que a gente já está aplicando na nossa vida, a gente tem que pegar uma outra pessoa que a gente vê que está perdida e falar, não, vem cá, Jesus é o caminho, olha aqui, não faz isso, que isso não é legal, olha aqui, na palavra de Deus não gosta. Ensinar essa pessoa, discipular as crianças e as pessoas que a gente conhece. E sempre ter a oração, né? Comunicar-se com Deus sempre e confessar a nossa fé, né? Então a gente tem que confessar que Jesus é o nosso Salvador, a gente tem que afirmar a fé para as outras pessoas. A gente não tem que ter vergonha disso, afinal de contas, nós seremos meio que poucos na multidão, né? O sal e a luz do mundo, a gente tem que estar lá, né? Então, esse seria o ciclo perfeito, né? E sempre fazer esse tipo de coisa para a gente ir para o caminho correto, né? Bom, aqui o momento de reflexão que eu coloquei. Será que
estou tendo um momento de devoção para com Deus diariamente? Será que eu tenho um devocional? Será que eu tenho um momento para me ler a palavra, pelo menos um pouco ali no meu dia? Será que eu tenho um momento com Deus ali de devoção mesmo com Ele, né? Tanto na parte da oração quanto na parte da leitura da palavra? E será que estou colocando a devida importância em Jesus, né? E na Bíblia? Será que estou confessando Jesus, confessando a minha fé e a fé no meu Salvador? Será que eu estou dando a importância que a Bíblia merece? Acho que são essas meditações que eu queria deixar para a gente refletir, para a gente cada vez mais dar mais importância para Jesus, para a Bíblia e tentar criar essa devoção diária. Né? Falei alguma coisa? Porque eu acho que agora terminou. Ninguém quer falar mais nada? Tem alguma dúvida, alguma coisa? Não. Eu só posso agradecer. Cadê seu Antônio? Tá montado do seu Antônio. Eu mutei porque tava passando uns caminhão aí muito barulhento, pai. Tava fazendo. Tem que desmutar. Tem que desmutar de novo. Desmuta aí, pai. Desmuta umas 2, 3. Aí foi. Ó. Fala aí. Aprendi a desmutar. Agora tá craque, hein, legal. Agora você já ensina para outra pessoa que você aprendeu. Ensinar para Mara. Aí. Eu que ensinei ele. Oi, nossa. Alguém tá mentindo, alguém tá fazendo pecado aí. Pecadinho. Não tem. Nem nada. Ai. Tá bom. Mas era isso que a gente queria passar hoje, né? Toda essa parte da Bíblia, né? Do apoio contra o inimigo e contra o mundo, né? E a gente vai continuar falando sobre isso. A gente vai falar sobre filtrar essas informações para a mente, né? Nos próximos encontros, né? Só antes de acabar aqui, não sei se vocês, para perguntar a opinião de vocês. Eu passei a mandar lá, devocional todo dia lá no grupo, né? E é um devocional que eu pego lá na internet, que é uma mulher que eu sigo ela lá no Instagram, eu acho muito legal essa mulher, tem um monte de livro, muito bacana. Eu pego lá dela, aí eu crio a imagem e ponho lá. E não é eu que faço, não, tá? Daí eu ia perguntar para vocês uma coisa: vocês acham que é melhor criar um grupo ou colocar lá do jeito que tá mesmo? Para receber devocional, porque às vezes, né, as mensagens vão chegando, o devocional vai subindo e nem todo mundo acaba lendo. Dá para colocar naquela palavra do dia lá que a gente tem, pode fazer para colocar devocional, né? Ou você acha que não precisa? Não. É bom quando tá falando aí para ler a Bíblia, se lá tem um trechinho de Deus lá, alguém já lê lá, já. Sim. Sempre alguma coisa. Coisa de Deus nunca é demais, porque talvez eu não leia hoje, mas a Mara lê. Talvez se eu não ler, a Nora lê. Aí eu sou sua mãe, ou sua tia, ou avó, né? Então é bom colocar. Quantas vezes que a gente não pergunta assim, Deus, me dá um sinal, aí vem a Vitória e tá com o devocional. Vai saber se uma pessoa não vai lá e não lê bem naquele momento. Deus é assim, Deus ele age de maneira engraçada às vezes, em pequenos detalhes. Então tem um grupo lá que eu tinha criado com a palavra do dia, né? Exclusivo para colocar essas coisas lá. Só que a gente nunca usou. E nem todo mundo tá lá também. Sim. Então eu vou colocar lá no grupo para as pessoas que quiserem receber só o devocional entrarem lá dentro, entrarem nesse grupo. Porque eu vou colocar lá só para devocional. Aí no dia que a pessoa tiver a cabeça assim, meio tristinha, né? Aí entra lá e que vai ter lá um monte de coisa para ler. Pode ser. Aí a gente manda o link do grupo no chat geral lá, as pessoas conseguem entrar, se elas quiserem. Vamos fazer assim que é melhor. Daí, igual eu faço nos dois, eu mando, por exemplo, todos os encontros, eu mando nos encontros. Daí fica tudo organizado, né? E aí no chat geral eu mando também, mas aí se perde lá no meio, né? Pelo menos nos encontros, quando a pessoa quer ver um encontro, ela já vai no do encontro que tá lá tudo. Eu não preciso. Faz igual. É isso mesmo, velho. É isso então. Alguém quer falar alguma coisinha? Quer acrescentar? Bom, acrescentar eu não tenho para acrescentar, eu tenho para agradecer, né? Primeiramente, agradecer a Deus. Segundo lugar,
agradecer a Deus pela vida do Anderson, pela sua vida, né, que criaram este grupo para que a gente pudesse aprender juntos, né. Hoje a gente vê que não sabe de muita coisa quando faz-se as perguntas, né. Isso quer dizer o quê? Que a gente não está lendo a Bíblia da forma que deveria ler. Então, que sirva de alerta para a gente, para nós, né? Que a gente possa se dedicar. É isso. Tem uns canal no YouTube que me ajudou muito, sabe? Logo que eu comecei a ler a Bíblia, eu tinha muita dúvida. Daí eu comecei a seguir o Rodrigo Silva, tem muitos pastores que ensinam bastante a palavra assim, Lamartins. Martini. Depois eu mando lá, se quiser. Do católico, assim, eu não conheço muito, não. Você... Tem o Carequinha. Não, o que faz as lives lá, ele Esqueci o nome dele, o padre muito carequinha. É o Frei? Frei Gilson. O Frei Gilson, muito legal. Frei Gilson, ele ensina muito também. Ele é um ótimo evangelizador. Olha, um ótimo evangelista mesmo, Frei Gilson. É muito legal. Todo dia na Canção Nova ele faz um programa das 6 às 7. Sim, as pregações dele são muito boas e ele ensina a palavra direitinho. Por exemplo, se você vê eles, por exemplo, nos podcasts, ele traz um tema podcast, ele lê a palavra toda hora com o apresentador, toda hora, para sustentar tudo que ele está falando. Então ele é bem didático, assim, então é bem legal. O Frei Gilson, ele fala para mim, o Frei Gilson, toda hora que o Espírito Santo tá ali meio que, né, fluindo nele, tudo constante, assim, porque ele fala tão assim. Né? Aí eu acho muito, parece que ele fala de forma muito profunda, e é muito legal o Frei Gilson, para aprender. Bom mesmo. Bacana, muito legal. Então, todas as religiões cristãs, eles têm pessoas ali que, sendo de adventista, sendo evangélica, sendo de católico, todos têm várias pessoas que podem ajudar nesse percurso, né? Então, a gente deve buscar, pelo menos consumir conteúdos deles, assim, e eles ajudam bastante. Tem os que têm Bíblia desenhada, Bíblia comentada, esses são muito legais, porque também eles têm os desenhos, eles fazem um mapa todinho, por exemplo, um livro de Gênesis, né, de Êxodo. E fica mais fácil a gente entender, por exemplo, como é que é o tabernáculo. Aí vai ter o desenho lá do que eles acreditam ser mais próximo do que está falando na Bíblia. Aí você consegue ter uma visão do que foi. Né? Eu vou mandar lá no grupo esses negócios para quem quiser, né, ter como base de estudo, para entrar lá nesses negócios para aprender mais. Manda lá. Okay. Só que eu vou mandar mais desses que eu estou falando, tá? Da Bíblia comentada, assim, agora dos pastores e dessas coisas assim, conforme você vai pesquisando no YouTube, o YouTube vai sugerindo para você, então vai aparecendo assim. Tem vários aí que ajudam. Bom, acho que é isso. Vamos orar aqui e finalizar o encontro de hoje. Acho que foi um pouco mais rápido, mas não tão rápido, né? 2 horas certinho, 2 horas. Eu tô falando. Você não quis falar? Eu falava, e aí, falar? Aí eu vou falar o quê? Não, você falou assim, eu vi uma coisa muito legal. Eu conto depois. Fala aí. Eu não posso contar, não. Aí, ó. Porque quem vivenciou não tá aqui para deixar contar. Eu não quero contar assim. Só deixa pra lá depois tá. Em outro encontro. Eu vou ver. Bom, eu fiz uma oração aqui pra gente abençoar a nossa semana que vai finalizar, né? Porque finaliza no sábado, né? O domingo é o primeiro dia, teoricamente. Então, e para a gente abençoar a nossa próxima semana, né? Senhor, meu Deus, agradeço por mais uma semana que se termina. Peço que me abençoe com paz, alegria e saúde, que a tua luz ilumine meu caminho e me guie em todas as minhas decisões. Proteja-me de todo o mal e me dê força para enfrentar os desafios que surgirem. Que essa próxima semana seja repleta de realizações e que eu possa sentir a tua presença em cada momento. Amém. Amém. Eu gostaria de pedir para que a gente tenha uma ótima semana. A gente já teve um ótimo encontro, a gente continua tendo um ótimo fim de semana e um ótimo começo da próxima semana. É isso. Vou fazer uma oração rapidinha também aqui, tá? Faz aí. Que Deus Altíssimo, te agradecemos, Senhor, por mais um sábado, te agradecemos pelo teu ensino, porque tenho certeza, Pai, de que vem de ti,
não vem do fruto simplesmente da imaginação do Anderson, mas é que o Espírito Santo é o Senhor mostrando o quão é importante a gente ler a tua palavra, estudar a tua palavra, buscar ter conhecimento de ti, relacionamento com o Senhor. Oro, Pai Altíssimo, para que o Senhor venha abençoar a vida dos meus irmãos, que o Senhor venha guardá-los embaixo das tuas asas, que o Senhor venha direcioná-los no teu caminho, que a tua palavra entre, Pai, que não simplesmente tenha vindo como informação, mas que ela entre em seus corações e frutifique, cresça, vire frutos, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que os nossos pés estejam nos teus caminhos, Senhor, é o que eu peço. E que possamos ter uma constância contigo, buscar um relacionamento contigo, Senhor. Na verdade, é isso que o Senhor espera da gente. O Senhor não liga se nós somos feios, bonitos, ricos ou pobres. A única coisa que o Senhor quer da gente é um relacionamento como um pai para um filho. Porque é isso que o Senhor é nosso Pai. Te agradeço, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor nos guarde, que o Senhor abençoe nossa semana, nossa noite, que possamos ter uma noite de descanso, descansando em Ti, tenhamos paz, segurança, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço e agradeço. Amém e amém. 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 É isso, gente.